O texto que vamos ler nesta noite está em Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 13. E nós vamos falar sobre a parábola do amigo importuno. Um abraço para todos vocês. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante e dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus aqui ele nos dá lições maravilhosas nesse texto que nós conhecemos como a parábola do amigo importuno, aquele amigo que estava importunando o outro porque ele precisava de pão. E Jesus vai nos dar algumas lições aqui. O amigo chega na casa do outro à meia-noite, começa a bater na sua porta e vai pedir o seu amigo que já está deitado, junto com os seus filhos, com a porta fechada, vai pedir pão emprestado, porque um outro amigo chegou na casa dele. Outro amigo estava de viagem, chegou na casa dele, ele abriu a porta, hospedou esse amigo, portanto ele não tinha comida para dar para o seu amigo, ele não tinha alimento, ele não tinha pão. Ele imediatamente ele vai na casa desse outro amigo que morava próximo, e à meia-noite vai bater na porta dele, insistir para que ele lhe empreste 3 pães, para que ele possa alimentar o amigo que chegou na sua casa fora de hora e ele não tinha alimento para dar. E Jesus vai nos dizer aqui, nessa parábola, que o amigo que está deitado, ele ainda vai questionar, e ele vai dizer: não posso levantar agora, eu já estou deitado, os meus filhos também estão deitados, e se eu for levantar para abrir a porta? Antigamente aquelas pessoas moravam naquelas casas simples, e as portas tinham aquele tipo de tranca, quando abria, fazia muito barulho. E aquele homem que estava ali deitado falou: se eu for levantar, eu vou acordar todo mundo. Essa hora é uma hora imprópria, meia-noite, ninguém espera visita meia-noite. Mas aquele amigo que estava lá na porta, ele tinha uma necessidade, ele precisava de pão, porque ele tinha recebido um outro amigo em casa, e hospedou esse amigo, porém ele não tinha pão para dar para ele, não tinha comida para dar. Ele tinha uma necessidade, essa necessidade era urgente, ele não podia esperar para outro dia, ele não podia esperar o amigo acordar no outro dia para pegar o pão, a fome não espera. E ele bate na porta, ele vai insistindo, porque ele precisa desses pães. E Jesus vai nos ensinar, através dessa parábola, que se aquele homem não levantar para atender, pela consideração de ter um amigo seu lá na porta, ele vai se levantar, porque o amigo não vai deixar ele dormir.
ele vai se levantar por causa da importunação daquele amigo, porque o amigo vai ficar ali insistindo a noite toda e ele não vai ter como descansar e nem dormir, ele e os seus filhos. Isto é, Jesus está dizendo que de uma forma ou de outra, aquele homem que está ali insistindo naquela porta, ele vai ser atendido. Jesus disse que aquele homem vai se levantar e vai dar tudo o que ele necessita. Com isso, Jesus está nos ensinando algumas lições. E Jesus vai dizer, Jesus diz o seguinte: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Jesus vai nos ensinar nessa parábola o dever da gente perseverar em oração, pedir a Deus por causa das nossas necessidades, e esse Deus ele vai atender aquilo que a gente necessita e ele vai nos abençoar com as bênçãos que ele tem para nós. Vamos a algumas lições desse texto, algumas lições acerca dessa parábola. Primeira lição, amor ao próximo. O amigo recebe visita na sua casa. E quem está batendo na sua porta é o seu amigo. Ele abre a porta e hospeda. É um amigo, ele não pode deixar do lado de fora. Está em viagem. Ele precisa hospedar aquele amigo. Então ele abre as portas da sua casa para hospedar aquele seu amigo. E o seu amigo que chegou na casa dele tem fome, tem uma necessidade. E como ele vai alimentar o amigo se ele não tem comida em casa? Então ele vai na casa desse outro amigo à procura de pão. O que esse homem está fazendo? Ele está fazendo um ato de generosidade. Ele é hospitaleiro, ele hospeda na sua casa o seu amigo e ele se preocupa com a necessidade do seu amigo. Ele mesmo não está com fome, ele está alimentado, ele já tinha chegado em casa, ele já estava em casa já para dormir, para descansar, ele já tinha comido, estava satisfeito. Porém, o amigo dele não tinha comida. O amigo que chegou na casa dele estava com fome. O amigo que chegou na casa dele tinha necessidade. E ele agora vai se preocupar com a necessidade desse amigo que chegou na casa dele. E Jesus vai nos ensinar na sua palavra que nós devemos também nos preocupar com a necessidade das outras pessoas, não somente com a nossa necessidade. Nós não podemos viver uma vida egoísta pensando somente em nós, sabendo que alguém do nosso lado, alguém está batendo a nossa porta, alguém está precisando de um socorro, e às vezes até a gente não tem esse socorro para dar, mas a gente tem um amigo que tem esse socorro para passar para a nossa mão e a gente passar para esse outro amigo, essa outra pessoa que está necessitada. A gente sabe que o amigo, de todos os amigos, o amigo verdadeiro, fiel, é Jesus Cristo. Existem coisas que a gente não pode fazer pelo nosso próximo que está necessitado, com problema, e a gente não tem como ajudá-lo, de uma certa forma, mas a gente também tem como ajudar em oração. A gente vai falar com o nosso amigo, a gente vai falar com Jesus, e vai falar: Jesus, olha como que está o meu amigo, olha como é que está a minha amiga, olha como é que está o meu vizinho, ele está precisando de um socorro. E a gente vai bater na porta do nosso amigo que é Jesus, para que ele venha atender a necessidade dessa outra pessoa que está precisando. Olha aqui uma lição de amor ao próximo. Esse homem que recebe um amigo na sua casa, ele é hospitaleiro e ele precisa dar pão para o amigo, ele não tem pão, mas ele sai altas horas da noite, não sei se estava frio, não sei se estava chovendo, não sei se estava calor, mas havia uma necessidade de alimentar aquele amigo que estava com fome, aquele amigo que estava necessitado, e ele parte para a casa desse outro amigo que ele tem ali naquela localidade, e ele vai importunar esse amigo à meia-noite, porque ele precisa de pães emprestados, não está nem pedindo, ele está só querendo que empreste para ele esses pães, porque ele precisa alimentar alguém que está com fome. Olha que coisa linda, um ato de generosidade, um ato de amor ao próximo, é o que Deus quer que a gente faça. Se você observar do Evangelho de Lucas, no capítulo anterior, no capítulo 10, Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37. É um capítulo anterior à parábola do amigo importuno. E nessa parábola do bom samaritano, Jesus vai ensinar o amor ao próximo, aonde o sacerdote não acudiu aquele homem que
que estava caído na estrada meio morto. O levita também não fez o papel que ele deveria fazer, mas um samaritano desceu da sua cavalgadura, cuidou das feridas daquele homem que estava ali doente, que estava ali meio morto, colocou no seu cavalo, levou a uma estalagem, passou a noite com ele, pegou todo o seu dinheiro e pagou as despesas e deixou um dinheiro para que aquele hospedeiro continuasse cuidando dele, e foi de viagem e disse: se você gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu te pago. Olha, o amor ao próximo. A gente olhar a necessidade das pessoas que estão em nosso redor. Mas talvez você fala: pastor, mas eu não tenho como ajudar ninguém, eu não tenho nada para ajudar alguém. Vai na casa do seu amigo, porque o seu amigo tem. Sabe quem é o seu amigo? É Jesus. Quando você vive batendo na porta do seu amigo, que é Jesus, Jesus vai suprir a sua necessidade não só para você, mas vai suprir também para você abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aquele homem que estava na porta, insistindo na casa do seu amigo, ele está pedindo algo necessário. Ele não foi ali para pedir algo que não era extremamente necessário, mas ele foi ali pedir alguma coisa que era extremamente necessário, o pão para alimentar o amigo que chegou na casa dele. E as nossas orações também precisam ser orações que glorifiquem o nome de Deus. Você tem orado a Deus? Qual é o pedido que você tem feito a Deus? Você tem batido na porta de Deus? Você tem clamado a Ele? O que você tem pedido a Deus? Tudo que a gente pedir a Deus, a gente deve estar pedindo a Deus para a glória do nome dEle. Não só para as nossas vaidades pessoais, não só para nós mesmos, porque nós não devemos ser egoístas e as nossas orações não devem ser egoístas. Observa que Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. As nossas orações não devem ser somente pensando em nós. As nossas orações não devem ser somente pensando no nosso conforto e bem-estar pessoal. As nossas orações devem ser algo que a gente receba para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que nós pedimos. Quer que eu te dou um exemplo de uma oração sábia? Uma mulher chamada Ana, ela tinha uma necessidade, ela era estéril. E a mulher que era estéril naquele lugar, naquela cultura, era desprezada, ela era vista como uma mulher desfavorecida, uma mulher amaldiçoada, e ela era insistentemente Penina ridicularizava ela e zombava de Ana. Ana tinha uma tristeza por causa disso, e Ana foi orar a Deus. Ela entrou na casa de Deus e ela começou a pedir a Deus um filho, mas ela não só pediu um filho, mas ela fez um voto. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Esse filho vai viver para a glória do teu nome. Eu vou entregar esse filho lá na casa de Deus, para que ele sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. Olha que oração sábia. Ana estava pedindo algo para que Deus tirasse o opróbrio, a vergonha dela, mas também para que Deus desse algo para ela, e esse algo que Deus ia dar para ela, o nome de Deus ia ser glorificado naquela bênção que ela iria receber. É assim que a gente deve orar. Aquilo que a gente deve pedir a Deus deve ser algo que glorifique o nome do Senhor, em que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que nós vamos receber. E Deus deu para Ana Samuel, que quer dizer de Deus sou ouvido. Deus ouviu a oração de Ana, porque Ana orou de forma sábia. Ela não orou de forma egoísta, ela orou de forma sábia. E Deus deu Samuel, um homem que se tornou juiz, que se tornou sacerdote e profeta. E esse homem viveu para Deus e o nome de Deus foi glorificado. Em 1 Samuel capítulo 2, no Cântico de Ana, ela fala assim, que Deus fez com que a estéril teve 7 filhos, e até que tinha muitos filhos enfraqueceu. E através disso a gente vê que não ficou somente em Samuel. Samuel foi quando Deus abriu a madre de Ana, e Ana teve 7 filhos. Ela deu um para Deus e recebeu mais 6. Então as nossas orações, elas precisam ser para a glória de Deus. O que nós pedimos a Deus tem que ser para que venha abençoar a nossa vida e o próximo seja abençoado através da nossa vida. Aquele amigo bateu na porta do outro porque ele tinha
uma necessidade, e essa necessidade era alimentar o amigo que estava com fome. E Jesus também quer que a gente faça isso, que a gente bata na porta dele com amor ao próximo, para que aquilo que Deus nos dê sirva como bênção, não só para nós, mas sirva como bênção para as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. A primeira lição é a lição de amor ao próximo. Aquele homem foi bater na porta do amigo porque um outro amigo tinha uma necessidade e ele queria ver a necessidade desse amigo ser suprida. É aquela pessoa que vive em oração a Deus para que Deus venha abençoar a vida de outras pessoas. A segunda lição que eu entendo, que um favor positivo para que as nossas orações sejam respondidas, que um fator positivo para que a gente peça e receba é um bom relacionamento de amizade com Deus. O cara que bateu na porta do outro era o quê? Era amigo. Aquele que foi recebido na casa dele também era amigo. E Jesus está nos chamando para ser amigo dele. Porque Jesus falou, se ele não levantar, porque é o amigo. Então Jesus está dizendo que esse relacionamento de amizade entre quem pede e quem dá é um fator positivo. Quando a pessoa é amigo de Deus, quando a pessoa é amiga de Deus, ele já tem um fator positivo de ser amigo de Deus. E Deus não vai negar algo para o seu amigo, ele já tem um fator positivo. Então, um bom relacionamento de amizade entre quem dá e quem pede vai fazer toda a diferença na resposta. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Seja meu amigo. Seja amigo de Jesus. E quando você estiver orando e clamando a Ele, Jesus vai dizer para os anjos lá no céu, olha aí o meu amigo. Olha aí a minha amiga me pedindo. Eu vou atender. E João capítulo 14, João capítulo 15, versículo 14, diz assim, Jesus diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente vai se tornar amigo do Senhor. Quando a gente faz aquilo que Ele manda. A Bíblia vai falar que Abraão, ele era amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8. Tu, porém, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Olha que coisa linda. Quando você pede algo ao teu amigo, ele vai abrir a porta e vai estender a mão e vai te entregar. Vai falar, olha aí a minha amiga pedindo. Olha aí o meu amigo, porque você tem um relacionamento de amizade com Deus. Você é amigo, você é amiga de Deus. Certa vez, em frente à nossa igreja, aqui em Governador Valadares, na Avenida JK, tinha uma árvore, e essa árvore estava seca. E essa árvore estava perigosa, porque carros passavam ali, muito movimento de carro, e caía galhos. E a gente ficava até temeroso dessa árvore cair em cima da igreja, e a árvore estava completamente seca. E a gente ia num departamento que corta a árvore aqui, e eles nunca que cortavam a árvore, já tinha ido 6 vezes lá e nada de cortar a árvore, porque a árvore já estava seca, a árvore não estava, já estava morta, precisava ser tirada porque era perigosa aquela árvore ali, mas eles não tiravam. E da 7ª vez que eu fui lá, uma funcionária falou assim para mim, você tem algum vereador amigo? Porque se você tiver algum vereador amigo, você consegue cortar a árvore. E eu saí dali pensando, meu Deus, eu não tenho nenhum vereador amigo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou orar por essa árvore aí, para Deus cortar essa árvore aí. Eu falei, Senhor, eu não tenho nenhum vereador amigo, mas eu tenho o Senhor como meu amigo. Eu sei que o Senhor não é cortador de árvore, mas o Senhor pode fazer alguma coisa para que essa árvore seja cortada. Naquela mesma semana, veio uma grande autoridade aqui na cidade e o prefeito mandou limpar, o prefeito mandou cortar a grama de toda a Avenida JK. E quando chegou em frente à nossa igreja, aqueles homens olharam para aquela árvore e disseram, não, essa árvore está seca, essa árvore não pode continuar aqui, nós precisamos cortar essa árvore. E a árvore foi cortada. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Sede meu amigo, sede minha amiga, entra num relacionamento de amizade com Deus e você vai ver Deus fazer o que o homem não pode fazer, o que o homem não quer fazer, ou que o homem não tem condições de fazer. A primeira lição que eu aprendo é que a gente precisa orar de forma sábia, a gente precisa se preocupar com o próximo. A segunda lição que eu aprendo, a amizade, ser amigo é um fator positivo para quem pede e para quem dá. É um fator positivo.
Através do nosso relacionamento com Deus diário, a gente vai se tornando amigo de Deus. Terceira lição que eu aprendo, que para Deus não existe momento inapropriado. Aquele cara bateu na porta do outro meia-noite. Não é uma hora apropriada para ninguém procurar ninguém. Se o seu telefone tocar meia-noite, você já pensa, morreu alguém. Se o seu telefone toca meia-noite, a campainha toca, tem alguma coisa esquisita aí, porque isso não é hora de ninguém procurar ninguém. Uma hora inapropriada que aquele amigo foi procurar o outro. Mas o nosso Jesus, não existe momento nem hora inapropriada para procurar Ele. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você pode bater na porta dele meia-noite, você pode bater na porta dele 1h da manhã, 3h da manhã, você pode bater na porta de Jesus meio-dia, você pode clamar, pedir, orar, qualquer horário. Não existe hora inapropriada para Jesus. Jesus vai olhar a tua necessidade e falar, não, ela está com necessidade, é por isso que ela está aqui nessa hora me clamando, nessa hora buscando. E Jesus vai falar, a Bíblia vai falar em aos Efésios 6,18, na parte A, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Jesus está te convidando a manter um relacionamento de amizade com Ele. Jesus está dizendo que se você for íntimo dele e insistir em bater na sua porta através da oração, você vai ter pão para dar para as pessoas que precisam. E um dos símbolos da palavra de Deus aqui, ó, é o pão. Só pode dar quem tem. E quem não tem pode receber dele, desse amigo chamado Jesus, para dar àquele que necessita. Na rua que você mora, no trabalho que você está, no curso que você faz, na escola que você frequenta, existem várias pessoas que estão com fome, estão necessitando de pão, estão necessitando dessa palavra. E você vai bater na porta de Jesus e vai pedir a Jesus, Jesus, me dá sabedoria da tua palavra, me dá unção do teu Espírito, porque eu preciso alimentar os meus amigos que estão com fome. Aí Jesus vai te encher de sabedoria, vai encher você do Espírito Santo, e aonde você passar, você vai ter pão para dar, você vai ter alimento para dar, você vai alimentar as almas famintas e o nome de Jesus vai ser glorificado. Às vezes a gente ora e não é realmente aquilo que nós estamos precisando, e Deus sabe, e às vezes até Ele não responde, porque aquilo não vai ser bom para nós. Ele sabe exatamente o que é bom para nós, e Ele sabe exatamente a hora certa que nós precisamos receber. Primeiro, ser amigo. Segundo, ter necessidades, motivos para a resposta. E terceiro, que é o principal, a lição principal aqui dessa parábola do amigo importuno, é a lição da perseverança. Por isso o nome, amigo importuno. Ele está importunando, ele está incomodando o outro. E Jesus nos ensina também a fazer a mesma coisa que esse homem fez. Jesus nos ensina a orar, e não somente orar, mas perseverar em oração. É essa a lição principal dessa parábola. Talvez você tenha orado, mas você não está perseverando em oração. Talvez você comece a orar, aí não recebe e você para de orar. Mas não é para parar de orar, é para insistir em oração. Veja o que Jesus diz aqui no capítulo 11, no versículo 9. Eu vos digo a vós, é Ele que está falando, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. Jesus está dizendo para nós perseverarmos em oração, nós continuarmos orando, nós fazermos oração contínua. Aquele homem não só chegou na porta do amigo e gritou, amigo, e falou o nome dele, eu preciso de pão, empresta-me 3 pães. Aí ele conta a necessidade dele para comover o amigo que está lá. Eu recebi visita em casa agora e eles estão com fome. Ele não só falou, mas ele foi batendo na porta. Ele foi batendo na porta. E o amigo falou, eu não posso levantar, os filhos já estão deitados, vai acordar todo mundo, estamos cansados, agora não dá. Mas ele insiste batendo na porta. Ele não só fala, ele não só clama, mas ele faz barulho, ele bate na porta, ele está incomodando aquele amigo não consegue dormir, aquele amigo fala, eu não vou conseguir dormir. Os filhos talvez estejam dizendo, pai, atende esse homem pelo amor de Deus, que ele não vai embora. É assim que Jesus quer que a gente faça.
Você entendeu a lição que Jesus está nos dando? Para nós sermos perseverantes em oração, nós continuarmos batendo na porta dele, nós continuarmos clamando e orando. Você sabia que quanto mais você ora e quanto mais você se prostra diante de Deus e quanto mais você se aprofunda nesse relacionamento de oração, você fica mais amigo de Deus, você fica mais perto dele, você fica mais íntimo dele. É assim que Jesus quer que seja. E Jesus vai nos ensinar a uma insistência, a uma perseverança em oração. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Jesus está te convidando a ser uma pessoa perseverante em oração, continuar batendo na porta dele. Eu quero te dizer que Jesus não é surdo, Jesus está ouvindo as suas orações, Jesus está ouvindo você bater na sua porta, mas ele quer que você persevere, ele quer que você continue, ele quer que você insista. É isso que Jesus está dizendo, para a gente insistir. E o que eu acho lindo nisso é que Jesus poderia dizer assim: olha, não me importuna não. Jesus poderia dizer assim: ó, não me incomoda não, me deixa quieto. Não, é o contrário. Jesus manda a gente continuar batendo, pedindo, buscando, e ele afirma que aquele que pede, ele recebe, que aquele que procura, acha, e ele continua dizendo que aquele que continua batendo na porta, uma hora a porta vai se abrir. E eu fico imaginando aquele amigo que estava batendo na porta, de repente, quando ele vê um barulho do lado de dentro, e ele vê a porta se abrindo, e ele vê aquele amigo, sei lá, com uma sacola, ou com um cesto de pão, e dizendo: vai amigo, sustenta lá as pessoas que estão com fome, e depois a gente conversa. Ele não voltou de mão vazia. Se você fizer isso, você também não voltará de mão vazia. Deus está dizendo que ele tem resposta para você, mas você precisa perseverar em oração. A Bíblia diz que Pedro estava preso numa prisão, em Atos capítulo 12. Herodes mandou prender a Pedro, ia matar Pedro no outro dia. Aí a Bíblia fala no livro de Atos 12:5, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja fazia contínua oração por Pedro, a madrugada inteira, uma vigília de oração, até que uma menina chamada Rhodes, ela viu algo no portão, alguém batendo no portão, e ela perguntou quem é. Era Pedro. Ela viu Pedro, mas ela não acreditou, pensou que estava tendo uma visão, e ela falou para o povo: gente, é Pedro sim, Pedro está lá no portão. E eles não acreditavam. A resposta de oração: os anjos desceram lá dentro daquele cárcere, os anjos tiraram Pedro dali de dentro e levaram Pedro são e salvo ali junto daquela igreja que estava em fervente oração, em contínua oração. Jesus está nos convidando a orar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Qual é o problema do teu filho, da tua família? Jesus está dizendo: bate lá na porta do teu amigo, clama a ele, fala com ele, busca ele, insiste em oração, e você vai ver a resposta chegar. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta: por que Deus demora? Por que que na primeira batida que você dá, ele não abre logo a porta? Por que que Deus demora? E eu estou falando Deus demora, a gente sabe que Deus não demora. Aos nossos olhos ele demora, na nossa visão ele demora. Olha o que Jesus ensina no livro de Lucas, no capítulo 18, quando ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, que é uma outra parábola que Jesus fala. E no versículo 1, ele diz assim, que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. No versículo 7 e 8, Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que tardio para com eles, quer dizer, aos nossos olhos ele está demorando.
está tardando. Aí o versículo 8 vai dizer: digo-vos que depressa vos fará justiça. Espera aí, é tardio ou é depressa? Tardio aos nossos olhos, mas aos olhos dele é depressa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se nós insistirmos em oração, ele vai fazer justiça, porque ele é o justo juiz. Ele vai falar que uma viúva batia na porta de um juiz iníquo, um homem que não temia a Deus e não temia os homens. A viúva, naquela época, não tinha condições financeiras nenhuma. As viúvas não tinham INSS, não tinha aposentadoria, não tinha nada. As viúvas eram carentes de ajuda. A viúva não tinha dinheiro, não tinha recompensa para dar para o juiz. O coração dele era duro, não temia a Deus, não temia os homens, mas por causa da insistência, Jesus está ensinando isso, por causa da insistência daquela viúva, ele disse: vou fazer justiça a essa viúva, para que ela não venha e continue me importunando, e para mim ficar livre dela. E esse juiz, ele vai fazer justiça àquela viúva, e Jesus vai dizer que o justo juiz, que é Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, olha, que clama a ele de dia e de noite, 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 de dia e de noite. Jesus está falando sobre insistência. Jesus está falando sobre a perseverança em oração. Aí Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí eu te pergunto, por que Deus demora aos nossos olhos? Por que ele não responde logo de imediato quando a gente começa a orar? Sabe por quê? Porque enquanto Deus não trabalha por nós, ele trabalha em nós. Deu para você entender? Enquanto Deus não entrega aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo, ele trabalha dentro do seu interior. Enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando em nós. Enquanto nós estamos pedindo pão, isso é, quando nós estamos pedindo aquilo que a gente necessita, são coisas que a gente precisa mesmo, que a gente clama ao Senhor e pede ao Senhor, são várias necessidades. As nossas necessidades são muitas, e a gente sabe que Jesus é um amigo rico, que tem tudo para nos dar, e ele vai nos dar de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa necessidade, porque às vezes a gente está pedindo uma coisa, não é aquilo que a gente necessita de imediato, mas Jesus vai nos dar, sim, mas antes Jesus vai trabalhar em nós. Então, por isso que Jesus não responde a gente imediatamente. Primeiro, porque ele não é nosso empregado. E segundo, porque ele tem um propósito de trabalhar não só por nós, mas trabalhar em nós. Você se torna uma mulher de Deus, você se torna um homem de Deus, você se torna um jovem de Deus a partir do momento que você vive em constante oração, que você vive perseverando em oração. E esse é o propósito de Deus, que você seja uma pessoa íntima de Deus. E não tem como ser íntimo de Deus se não tiver uma vida de contínua oração, se não tiver uma vida de oração com Deus. E Deus está nos chamando a ter essa vida de oração com Ele. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 3, que Pedro e João, eles foram para o templo a hora nona, a hora da oração. E chegando lá, encontraram um coxo na porta do templo, e o coxo precisava de uma esmola, e o coxo disse assim: dá-nos uma esmola. E Pedro com João disse: olha para nós, porque o homem estava no lugar da vergonha, da humilhação, e não tinha sequer coragem de levantar os olhos para olhar para ninguém. Ele de cabeça baixa, ele pedia a sua esmola. Pedro e João disseram: olha para nós. E quando eles olharam para Pedro e João disse o seguinte: não temos prata e nem temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Me dá aqui a sua mão. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem levantou, entrou para dentro do templo, saltando e glorificando ao nome daquele que vive para todo sempre. Aí eu te pergunto, Pedro e João já tinham entrado no templo? Não. Eles foram na hora da oração, eles já tinham orado dentro do templo? Não. E por que o milagre aconteceu fora do templo antes deles entrarem para a oração? Porque eles já viviam uma vida de contínua oração com Deus. E é isso que Deus nos chama, a ter uma vida de contínua oração, de insistir em oração, de continuar em oração, de perseverar em oração. É isso que Jesus está nos chamando, porque através disso, Jesus não vai
somente nos abençoar, porque não é o propósito de Deus só nos abençoar. Ele não é como um Papai Noel que quer dar presente, somente abençoar, não. Ele não quer só nos abençoar, Ele quer nos tornar um canal de bênção, Ele quer nos usar nessa terra, Ele quer manifestar a glória dEle nessa terra, Ele quer nos encher do Espírito Santo, e não existe nenhum outro meio de ser cheio do Espírito Santo, a não ser através de uma vida de contínua oração. Então, que nós venhamos orar, perseverar em oração, para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Então Deus demora aos nossos olhos, porque Ele não quer trabalhar só por nós, Ele quer trabalhar também em nós, dentro de nós. Agora eu quero falar para você aqui, para a gente encerrar esta pregação, sobre a diferença. Nesse texto ele fala sobre a diferença entre os pais humanos e o Pai Celestial. A diferença entre os pais humanos, os pais dessa terra, e o Pai Celestial, que é o Pai que está lá em cima. Porque os nossos pais humanos, eles sabem dar boas coisas para os vossos filhos, sendo que o Pai Celestial, muito melhor coisas ele tem para dar aos seus filhos que pedem. E é por isso que no versículo 11, do capítulo 11 de Lucas, ele diz assim: e qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus está fazendo uma pergunta. Será que se um pai, ele diz os vossos pais sendo maus, ele não quer dizer que os pais humanos, eles não prestam, eles são ruins. Não, ele está falando que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. E às vezes até o nosso filho pede alguma coisa e a gente não tem para dar. Os pais humanos, sendo maus, mesmo eles sendo pecadores e falhos, eles sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Que boas coisas são essas? Pão, peixe e ovo. Ele diz, os vossos pais sendo maus, se um filho lhe pedir pão, ele vai dar uma pedra? Não, ele não vai fazer isso. Se um filho pedir ao pai um peixe, o pai vai dar uma serpente, vai dar algo venenoso para fazer mal a ele? Não vai. Se o filho pedir ao pai um ovo, ele vai dar um escorpião? Não, ele não vai dar. Jesus está dizendo que os pais da terra, que são limitados, que são pecadores, que são falhos, ele sabe dar boas coisas para os vossos filhos. E ele vai dizer que essas boas coisas é o pão, é o ovo e é o peixe. Os pais sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí ele vai fazer uma comparação com o Pai Celestial, que é o nosso Deus. E no versículo 13 ele vai dizer assim: pois se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas, dádiva é presente, dádiva é um favor imerecido, é uma oferta, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E é assim que Jesus termina essa parábola, dizendo que os nossos pais aqui da terra, ele pode dar pão, e é boas coisas, a gente precisa do pão, do peixe, do ovo, a gente precisa do alimento para sobreviver. E o Pai terreno aqui da terra, ele sabe dar boas coisas, e ele vai dizer, quanto mais o vosso Pai Celestial também não nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha como Jesus termina essa parábola. Ele termina dizendo que o nosso Pai Celestial, ele consegue nos dar coisas ainda melhores do que os pais terrenos nos dão. Ele consegue nos dar coisas superiores àquelas coisas que nós podemos receber do nosso Pai humano aqui na terra. E qual é a melhor coisa que nós podemos receber, que somente o Pai Celestial pode dar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é algo de mais importante e mais necessário que nós precisamos nessa hora. E o que Jesus está nos ensinando, presta atenção, que Jesus está nos ensinando para a gente insistir e pedir a Ele o Espírito Santo.
para a gente insistir batendo na porta dele e falar: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para a gente bater na porta dele e falar: Senhor, abre essa porta e derrama o teu Espírito Santo. Não foi assim que a igreja primitiva fez. Ali no livro de Atos, no capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 7 dias dentro de um local ali, pedindo a Deus e clamando a Deus e falando: Senhor, nós precisamos que o Senhor envie o Espírito da promessa, nós precisamos que o Senhor envie o Espírito Santo para nós. E ali depois de 7 dias, no versículo 3 do capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala que línguas repartidas como de fogo desceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro pregou a palavra, e 3.000 almas aceitaram Jesus. Mas não foi no primeiro dia que desceu o Espírito Santo, não foi no segundo dia que desceu o Espírito Santo, não foi no terceiro dia, não foi com 1 hora de oração, não foi com 2 horas de oração, foi com insistência. Eles clamavam e eles pediam: Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Jesus está nos ensinando que o Pai Celestial, ele tem o Espírito Santo para nos dar, mas nós precisamos insistir, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater, porque se a gente pedir, a gente vai receber, porque se a gente buscar, a gente vai achar, porque se a gente bater, insistir, a porta vai se abrir e Deus vai nos encher do Espírito Santo. E Deus vai nos dar o que o Pai humano não pode dar. Deus vai nos dar o que ninguém pode dar, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a coisa mais preciosa que pode existir na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Você não quer ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor? Lembra do amigo, que chegou um amigo na casa dele, mas ele não tinha como ajudá-lo, ele não tinha pão para dar. Lembra que ele foi na casa do outro amigo, pediu pão para dar, e aquele outro amigo, por insistência, iria dar o pão para ele levar e levar para o seu amigo. Ele não tinha, mas ele foi pedir. O Espírito Santo, a gente pede, a gente clama, a gente insiste, a gente persevera em oração. Sabe o que vai acontecer? Deus vai nos dar o Espírito Santo. Nessa insistência, nessa perseverança, nessa busca, Deus vai nos dar o Espírito Santo, e ele não vai dar por medida, ele vai fazer o nosso vaso transbordar. Vai ser igual diz o Salmo 23, quando o salmista Davi diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E ele fala que Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Sabe o que ele está dizendo? Até os inimigos vão ser abençoados com azeite que vai ser derramado, porque o cálice deles vai estar transbordando. Deus está te chamando a bater na porta dele, a buscar ele de madrugada, a fazer igual Daniel, orar 3 vezes ao dia, clamar e falar: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, eu quero pregar a tua palavra, eu quero dar pão para quem está com fome. E esse pão não é só o pão terreno, é o pão espiritual. Pedro pregou e 3.000 almas se converteram, 3.000 almas se renderam. Eles disseram, não foi preciso Pedro fazer o apelo: quem quer entregar a vida para Jesus? Não foi preciso. Aqueles homens disseram para eles: varões, o que faremos? E ele falou assim, ele disse assim: crede no Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados, crede no Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós precisamos mais do que nunca nessa época de crise. Nós precisamos ser cheios dele. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nosso. Nós somos um vaso de barro apenas. Vaso de barro não tem valor, o barro não tem valor, mas Deus tem um tesouro para colocar dentro da tua vida. Deus tem um tesouro para colocar dentro de você, e esse tesouro é o Espírito Santo, e não existe outro meio de você conseguir esse tesouro a não ser através de uma busca, através de uma insistência em oração. Por isso Jesus está te chamando a uma vida constante de oração. Acorda de manhã, dobra o seu joelho, coloca propósito de oração, ora à tarde, ora à noite, ora no tempo que você puder, e fala: Jesus, me enche do teu Espírito Santo, me enche da tua glória. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus quer derramar o teu Espírito sobre a nossa vida. O Espírito Santo está ao nosso dispor, mas nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que insistir, nós temos que perseverar. É através da oração é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo.
Sabe por que a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo? Porque a igreja primitiva vivia em constante oração. Sabe por que a igreja de hoje, da nossa época, está tão fria? Sabe por que a igreja hoje do nosso tempo está tão indiferente? Aqueles que estão com necessidade do pão, aqueles que estão com necessidades, porque nós também estamos sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus na nossa vida, sem a presença de Deus, porque nós deixamos de orar. Mas hoje a palavra de Deus para você é: insista em oração, e de tudo que você pede a Deus, o que você precisa, não esqueça de pedir o Espírito Santo. Insiste nessa oração e fala: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? É a glória de Deus na sua vida. Sabe o que é o Espírito Santo? É um pedacinho do céu dentro de você. E quando você é cheio do Espírito Santo, aonde você passa, você é canal de bênção na vida das outras pessoas. Você pode aconselhar uma pessoa e aquela pessoa ser abençoada através do teu conselho. Você vai orar e através da tua oração Deus vai agir, porque a tua oração é cheia do Espírito Santo. Você vai cantar e Deus vai fazer milagre, porque é o Espírito Santo que está na tua vida. Você vai pregar e as pessoas vão dizer: meu Deus, como aquela irmã prega, como aquele pastor prega, como aquele obreiro prega, como aquele jovem prega. Sabe por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer a diferença. Então Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e a porta vai se abrir. E Deus vai derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Um abraço para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.